bem-vindos a este canal. Eu sou o seu apresentador, Tena, e eu tenho um recado muito importante para todos vocês. 68% das pessoas que veem estes vídeos não são nossos inscritos, e isso deixa eu e minha equipe muito triste. Então se inscreve aí, na moral, não te custa nada. E se você não quiser ver os vídeos, é só não ativar o sininho. E pronto, isso deixaria eu e o dono deste canal muito feliz. Então eu vou te dar 10 segundos para você se inscrever. Anda, se inscreve, é de graça. Eu não sei vocês, mas Five Nights at Freddy's é o criador do mascote horror. Eu sei que não foi ele que diretamente que criou, mas foi ele que popularizou. E muitos esquecem do primeiro mascote horror, nem eu sei qual é o primeiro mascote horror. Mas voltando a FNAF, todo mundo gosta, tanto pela sua gameplay que parece um hack and slash de tão rápido que é, e a sua história com personagens cativantes e seus conceitos interessantes. Mas todo FNAF que eu vejo, que pelo menos são daqueles fãs que gostam pra caramba dos jogos clássicos, antes da Steel, falam que FNAF só ficou ruim depois do 6. Nossa, que o Pizzaria Simulator tem um final incrível. Cinema, meus amigos! Mas eu discordo. Pra mim, FNAF não ficou ruim depois do 6. E sim, depois dessa bosta aqui. Pois é dela que nós vamos falar hoje. E de como Five Nights at Freddy's se autodestruiu e você nem percebeu. É incrível que o vídeo só começou e eu já quero parar. Eu acho esse o pior FNAF de todos. Todos os jogos. Ah, mas e o Security Breach? Calma, a gente vai chegar lá. Mas cara, olha isso aqui, mano. Essa é a primeira gameplay do Core com esse FNAF. E eu não sei se é só comigo, mas eu vejo isso e eu penso que é só algo super desinteressante. Esse jogo só serve pra vender skin. E também tem a lore desse jogo que é ruim também. Você tem que ficar lendo uns documentos, mano. Uns documentos. Isso é chato, velho. Ver a lore de um jogo sendo explicado por um papel ou e-mail, pô, isso é chato, cara. Tudo bem você usar livros ou arquivos pra explicar os mínimos detalhes dessa história. A gameplay de fundo é um exemplo disso. Agora você explicar a lore toda por papelzinho? Não. Melhor, Scott. Esse aqui leva um 3 de 10, porque a DLC dele é legal. Do resto, é uma bosta. Eu sei, você deve estar se perguntando agora, como assim um livro, what the fuck, Dark, tá até no título, né? Mas ele foi lançado depois do 6, e eu quero colocar tudo de FNAF que foi lançado depois do FNAF 6. E calma também que eu só coloquei ele aqui pra complementar uma coisa lá pra frente do vídeo. Mas o que eu posso dizer da história, do Into the Pit? É que essa história é boa pra caralho. Eu comprei o volume 1 e o volume 4 da Fazbear Friends recentemente também. E não, eu não vou comprar mais, porque se eu tiver que comprar mais eu vou ter que comprar o Bunny Call. E no Bunny Call tem o In The Flash. E o In The Flash é a história do Spring Chef bebê, e eu não vou comprar essa história. E cara, essa história do Into the Pit é muito boa. Ler, na verdade, o volume inteiro é muito bom. Até um Couch do Ace, que muitos consideram o pior, eu acho legal. Eu gostei bastante. Então, contudo, esse aqui leva um 9,5 de 10. É bem curtinho, eu só queria falar do livro mesmo. Fred, você deveria estar no seu quarto. Vanessa, você atacou a minha vila no Coin Master? Bom, acho que eu preciso nem falar, né? Esse jogo começou a ter polêmica antes de lançar, com as pessoas simplesmente entrando em contas do Scott Cawthon, descobrindo coisas que nem todo mundo concorda, né? E o Scott se aposentou. Ele se aposentou. Vocês sabem o quão crítico isso é? E ainda por cima ele parou de falar a lore do jogo pra Steel. Isso aí, pra começar, era a birra do Scott Cawthon, porque ele não queria passar a lore do jogo dele pra outras pessoas, sendo que a história é sua. Se você não confiar tanto assim nessa empresa, veja como essa empresa está fazendo. Porque quando o Scott fala de um jogo da Steel envolvendo FNAF, ele fala como se ele tivesse recebido antecipado, como Help Wanted, por exemplo. Ano retrasado ele falou que só jogou Help Wanted quando ele recebeu antecipado. Mas tá bom, passado é passado. E eu não vou falar de todas as coisas ruins desse jogo. É como se ele é ruim,
e poderia ter sido muito, muito, muito melhor. Eu só vou falar duas coisas. Primeiro, vai se ferrar de novo, tá explicando a lore por bilhetinho. Eu acabei de falar que isso é chato, pelo amor de Deus. Eu sei que a lore de fato é explicada pelas cutscenes também do próprio jogo, mas a maioria das coisas que são pouco importantes ainda são explicadas por papelzinho ou bilhetinhos. E isso é chato. Pô, a história da Vayne inteira é explicada por papel, gente. Segundo, como a Vayne foi mal usada, né? Pelo amor de Deus. Eles poderiam ter usado ela muito melhor como personagem. Eles poderiam ter feito tanta coisa diferente. Ela nem precisa matar pessoas como ela matou 9 crianças. Imagina só, uma vilã, pós-William Afton, um assassino psicopata, que é manipulada por uma força que quer matar. Mas eu nem sei se hoje é o Mimic ou o Glitch Trap. Corey, por favor, me explique, porque eu não sei. E simplesmente ela não quer matar. Ela pode fazer um medo psicológico no jogador, como a gente viu em Pop Playtime capítulo 3 recentemente. Enfim, é zica, mano. E eu sinto que eu preciso falar mais, só que não tem o que falar, todo mundo já falou disso, tá ligado? Não tem mais. Esse jogo aqui ganha 5 de 10, cara. Que jogo ruim, mano. Eu tava jogando recentemente, inclusive, e não sinto interesse em jogar esse jogo, cara. Me desculpa. You're not Gregory. What are you? Após um ano inteiro, estamos em 2023, onde um dos anos que mais teve coisa de FNAF. Teve o Ruin, que vamos falar agora, teve o filme, teve o Hop Hunted 2, que teve o Corey até mesmo fazendo um documentário, que foi demais. Principalmente pra mim, que foi um ano que eu realmente entrei de cabeça no The Red FNAF. Não que eu já não era fã, mas foi quando eu entrei pra comunidade do jogo mesmo. Foi demais. Mas vamos falar do Ruin. E cara, tudo que o Security Breach precisava ser, o Ruin é mais. Tem terror, a história não é contada por papelzinho, quer dizer, até que tem uns papelzinhos ali, aqui, mas não é tão ruim assim, né? Porque a gente não tem mais o Fezwatch. Yeah! A Cassie é uma personagem que você se importa muito mais do que esse bosta do Gregory. E a Roxy, que é a Glamrock que eu menos gosto, você até mesmo simpatiza com ela. Você fica triste com ela. E o MXES, ou Maxis, é um vilão que você se sente ameaçado, porque afinal, você não podia ficar tanto tempo com a máscara, senão já era. No Security Breach, os animatrônicos, pelo menos pra mim, não me demonstravam ameaça. Os únicos inimigos do jogo que eu realmente acho uma ameaça são os Zendos, por conta que eles só te atacam quando você olha pra trás e não vê eles. Os Staff Bots, ou Staff Bosta, porque eles alertavam os outros robôs que me deixavam muito pu. Mas essa DLC ainda tem um problema, chamado Mimic. Mas antes, uma mensagem honrosa ao Candy Cadet. Eu gosto muito dele. A história que ele conta sobre a mãe, do filho, remetendo ao Gregory e a Vanessa e o monstro do Mimic. Que, pô, cinema, cara. É só cinema, arrepio todo. E falando no diabo, tá que meu pariu, que ideia de merda você colocar um novo vilão dessa franquia do nada, sem apresentar ele. Ah, mas Dark, ele foi apresentado nos livros. Exatamente, mano. Os livros de FNAF, fora feitos pra explicar a lore ou contar histórias desconectas, como Tales from the Pizzaplex, que são histórias canônicas, só que histórias que se passam, tipo, algum tempo antes do FNAF SB, trazer um mimic de um personagem que é só dos livros é errado, porque nem todo mundo tem dinheiro pra comprar os livros. Mas esse nem é o problema. O problema é que não tem Tales from the Pizzaplex pro Brasil, só nos Estados Unidos, e provavelmente só vai ter daqui a 1 ou 2 anos. Enfim, já falei demais dessa DLC. Ela merece um 8 de 10. Como eu falei, eu vou pegar tudo que é de FNAF e colocar aqui depois do 7. E o filme tá nessa listinha. E o que eu posso falar desse filme? Esse filme é definitivamente um filme. Tipo, esse filme tem robôs, tem pizzaria, tem o William, mas ele é vazio. Os personagens são representações vazias de outros personagens dos jogos. Tem esse negócio dos animatrônicos não serem uma ameaça, que é explicado nos jogos, nos livros, que eles não têm ameaça com crianças. Dito isso, eu acho o filme legal. Se ele passar na sessão da tarde, eu vou parar pra assistir. O dublador do Mike é o mesmo do Aang de Avatar e do Denji de Chainsaw Man. E também tem o Matthew Lillard, o vulgo Salsicha e Ghostface, e agora Springtrap. E você que é fã, vai ficar igual um bebê batendo palma pra tudo que você vê pelas referências. É um 6 de 10 sem arrependimento. Não pode comer pedra.
Eu lembro que quando esse trailer do jogo foi lançado, eu pensei, meu Deus, vai ter Security Breach 2, vai ter Special Delivery 2, o que é péssimo, porque eu odeio esse jogo. Mas a gente não teve confirmação de nada até agora, graças a Deus. E a história desse jogo é confusa. Ele se passa entre o Security Breach e o Ruin. E o prota desse jogo é o pai da Cassie, que por motivos que eu não sei, está no Pizza Place, que é a pizzaria do FNAF 6, que tá em cima do Pizzaplex, que na verdade o Pizza Place tá embaixo do Pizzaplex, e aí o pai da Cassie vira um Staff Pot. Caramba, que jogo maluco. Eu não entendi até agora a lore desse jogo. Tipo, eu entendi o lance do pai da Cassie, mas e o resto da história? E o Glitch Trap, e a Van, e a Vanessa? Enfim, não tem muita coisa pra falar desse jogo também. Ele é um VR, o que é bom, eu gosto da ideia de FNAF virar um VR. Os gráficos são legais, a gameplay é divertida. 8 de 10, sem arrependimento. Sua mãe é exatamente o que eu quero. Lembram quando eu falei que lá na frente do vídeo eu ia explicar o porquê eu coloquei um livro no vídeo de jogo? Então, esse é o motivo. Porque esse jogo mudou a história do livro, colocando algumas coisas a mais e depois se tornando canônico. E depois veio o Return to the Pitch, que mudou de novo a história do livro e do jogo. Dito isso, esse jogo é muito bom, cara. A gameplay é divertida, né? E se você não lê os livros, você vai gostar do jogo. Na verdade, eu recomendo você jogar do que ler o livro. Por mais que se você ler o livro, você vai entender umas coisinhas ali e aqui. Eu joguei recentemente e é muito bom. Pra mim, é 10 de 10 sem dúvida. Por que não? Porque eu sou o segredinho da... Porra do Mimic, caralho! Nem fuder! É a porra do Mimic! Olha, esse jogo eu infelizmente não posso falar muita coisa. E olha que eu já não tô falando de muita coisa dos outros jogos. Porque eu não joguei esse jogo. Isso me dói muito no coração. Porque pra mim, esse é o melhor FNAF que a gente teve nos últimos anos. É esse FNAF que pra mim que tá salvando o FNAF agora. Por mais que o Ruin é bom, o Hell Punted é legal e o Into the Pitch é muito bom, esse jogo parece legal. E é muito melhor do que legal, é maravilhoso. Ele é tipo um Resident Evil, só que sem armas e sem robôs. Sem zumbis, seu burro. Burro, 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 incompetente. E o Mimic finalmente foi bem trabalhado, com a história dele sendo finalmente contada de uma maneira boa. Quando esse jogo lançou, eu achei que eles tinham feito um retcon na história dele de novo, mas não. Os livros só não contaram boa parte da história. Teve gente que criticou esse lance do jogo se passar em 1979, mas eu não me importo. Na verdade, é melhor explicar o passado, às vezes, né? O FNAF 4 se passa em 83 e era o FNAF mais antigo, de data, e ninguém criticava. Como eu não joguei, eu vou dar um 7 de 10, porque as pessoas falam que é bom, né? Então, passa de ano. Literalmente jogaço da porra. Você quer saber? Cadê o Fred? Não pode ter dois Freds ao mesmo tempo, não é? Fred! E aí? Bem, agora nós temos dois Freds na mesma sala. Legal. Falando novamente dos filmes, agora do segundo que lançou ano passado, eu já vou falar meu veredito. Esse filme é irado! Foi muito bom, principalmente porque eu fui ver com os meus amigos no dia de estreia. E era gente de cosplay, quando aparecia algum animatrônico, todo mundo aplaudia, a sala toda tava lotada. Foi uma ótima experiência de assistir esse filme. Melhor que o primeiro, inclusive. Tem mais terror, mais fanservice, mais do que o primeiro tinha. Não tô dizendo que é perfeito. O filme tem problema, mas eu não quero dar spoiler pra quem não conseguiu ver o filme. Mas você que é fã vai gostar. Pode confiar. Vai um 8 de 10. Eu não fiz nada! E eu tomei no cu! Agora que podemos concluir com essa minha análise dos jogos, a minha conclusão é que FNAF virou aquelas thumbs de vídeos de auge e queda. FNAF de fato ficou ruim por 1 ou 2 anos, mas com esse tempo eles conseguiram melhorar bastante. E quando de novo parecia algo que pudesse estragar o jogo, esse algo melhorava. Ou seja, eu acho que FNAF hoje em dia no total também leva um 8 de 10, pra como o FNAF está agora. Então é isso, gente, um vídeo aí de FNAF, jogo que eu adoro, é um dos meus indies favoritos, me fez conhecer várias pessoas legais, vários amigos meus. Eu gosto bastante de FNAF e eu fico muito feliz em saber que esse jogo continua melhorando. Agora um pontinho aqui que eu queria falar,
Na verdade são 2 pontos. O primeiro deles é que eu só fiz esse vídeo pra chegar no Core. Tanto é que eu coloquei o Core em todo lugar nesse vídeo. Eu só fiz esse vídeo pra chegar no Core. Por favor, Core, reage a esse vídeo, por favor. Muito obrigado pelo vídeo de Efêmero. Eu não esperava que ia dar tão certo assim um vídeo de Miraculous. E me deram uma dica de um vídeo sobre a 6ª temporada. E eu quero fazer. Mas eu não vou fazer agora. Eu vou esperar dar algum especial de inscritos, sabe? Pegar mais de 1000 inscritos, talvez 5.000 inscritos, não sei, quem sabe. Porque tem que ser especial, né? E se der certo, eu vou fazer com que esse vídeo seja uma parte 1, uma parte 2, com pelo menos 30, 40 minutos, tipo os vídeos de Hazmi Hotel do Hatch. Eu tenho um sonho de passar o Felipe Neto em inscritos, então se inscreve aí na moral, tô quase lá. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam, sempre mantenham os olhos bem no centro da televisão. Eu sou o Dark, uma boa noite. Tá achando que vai ter spoiler do próximo vídeo, não é mesmo? Bom, só que não.